Então, hoje a gente vai falar sobre anatomia maxilomandibular. Lembrando que a interpretação radiográfica ela é fundamental para a gente ter um diagnóstico mais preciso e por isso ela deve aparecer. A gente também deve compreender a região a ser interpretada totalmente e na incidência que a melhora reproduza, abrangendo o tecido ósseo que o circunda. Então, por isso que, na maioria das vezes, a gente não vai ver só o dente, a gente vai ver o órgão dentário, a gente vai ver osso alveolar, algumas estruturas anatômicas adjacentes, próximas, e por isso que a gente tem que conhecer essas estruturas, o que é o normal delas, as suas variações, para a gente não confundir o diagnóstico. E a gente saber o que é normal para reconhecer o anormal e patológico. Então, aqui a gente tem o exame periapical completo. Lembrando que o exame periapical completo são 14 radiografias. Então, aqui, se eu estender todas as radiografias, né, do exame periapical completo, a gente percebe que a gente tem quase que uma panorâmica, né, a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente vê um pouco além da estrutura dentária, né? A gente vê que aparecem aqui algumas estruturas anatômicas que nada mais são que a anatomia do paciente, do ser humano mesmo, mas que, se a gente não souber, pode confundir com lesões. Ó, aqui eu tenho seio maxilar, o assoalho do seio maxilar, tá? Aqui, ó, seio maxilar, o assoalho. Aqui a gente tem uma parte ainda do seio maxilar. Aqui a gente tem o assoalho da fossa nasal, assoalho do seio maxilar. Então, se a gente não souber dessas coisas, a gente pode acabar confundindo com lesão. Então, nesse exame periapical completo, quando a gente vai vendo cada região correspondente, a gente vê que além da estrutura dentária, a gente vê ainda uma parte da anatomia. Então, só recordando, aqui a gente tem a região dos incisivos centrais superiores, caninos superiores, esse é o direito, esse é o esquerdo, pré-molares superiores, direito e esquerdo, molares superiores, direito e esquerdo. Incisivos centrais inferiores, caninos, direito e esquerdo, pré-molares direito e esquerdo, molares direito e esquerdo, tá? Lembrem sempre que é como se a gente estivesse vendo o nosso paciente de frente. Por isso que a gente tem, é como se parece, né? Dá a sensação que o lado está trocado, tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando aí um pouquinho sobre a anatomia maxilar. Então, eu vou começar primeiro com a região anterior, depois a gente vai para a região de caninos, pré-molares e molares, tá? Então, aqui, primeiro, começando aí sobre a nossa anatomia maxilomandibular, na verdade, a nossa anatomia maxilar, vamos falar dessa sutura, tá? Essa sutura, ela é o espaço que a gente tem entre as nossas maxilas, né, que é a direita e a esquerda, tem ali uma imagem radiolúcida. Por quê? Não vai absorver tantos raios-x. Então, na nossa radiografia, vocês vão ver uma linha radiolúcida entre os incisivos centrais, tá? Eu vou tirar agora o pontilhado para vocês verem. É essa linha radiolúcida aqui, ó, tá? Por mais que aqui ela fique mais estreita, tá? A gente sempre consegue ver pelo menos uma partezinha dela. Tá vendo? Aqui tá bem mais estreito, né? Mas nessa região ela fica bem mais evidente. Então, vamos ver mais mais algumas suturas intermaxilares aqui, ó. Esse paciente são outros pacientes, né? Então, aqui, ó, a linha radiolúcida, tá? Dividindo as maxilas. Sutura intermaxilar. Desculpa. Aqui, ó. Tá? A segunda a mostrar para vocês, vocês também já conhecem,
chama espinha nasal anterior. É uma saliência óssea localizada na linha média maxilar inferior ao septo nasal. Aqui a gente tem um crânio, o septo nasal não está presente aqui mais, tá? Mas a nossa espinha nasal anterior fica aqui, ó. É essa pontinha aqui, ó, essa saliência óssea aqui, ó, tá? Ela aparece na nossa radiografia em forma de V radiopaco. É uma saliência óssea, ou seja, absorve bastante os raios-x, não permitindo que os raios-x cheguem no filme radiográfico ou no sensor radiográfico, deixando a minha imagem radiopaca. Então, na minha radiografia, vamos falando, eu sempre vou repetindo as estruturas, tá, pessoal, para a gente ir gravando aí. A gente tem aqui a sutura intermaxilar, aqui a gente tem o finalzinho do septo nasal e aqui embaixo dele a gente tem uma estrutura óssea em forma de V. Eu vou tirar os pontinhos para vocês verem, ó. É isso aqui, ó. Isso é a minha espinha nasal anterior, tá? Apenas isso aqui, ó, tá? A partir daqui, ó, já é o septo nasal, tá? Mas essa parte aqui em V, ó, radiopaca, essa saliência óssea, é a minha espinha nasal anterior. Vendo outras aqui, ó, olha o formato, essa aqui ficou até mais bonita de ver, ó, o V, tá? São sobreposições de imagem, né, pessoal? A gente percebe que sempre vai ter sobreposição de imagem, tá? Mas quando vocês virem aqui, ó, tá? Essa estrutura radiopaca em forma de V é a espinha nasal anterior. Aqui o septo nasal, ó, que a gente vai falar dele já já. Sutura intermaxilar, tá? Tá aqui, a gente vê uma parte dela, beleza? Opa! E não podíamos deixar de falar da cavidade nasal ou fossas nasais, né? São aberturas, né? Então, é uma abertura periforme, separadas pelo septo nasal, e, querendo ou não, a imagem dela vai ser o quê? Radiolúcida, né? É um espaço. Então, aqui, ó, eu tenho na minha radiografia, eu vejo que tem, ó, duas áreas radiolúcidas na minha radiografia, né? Vou tirar o pontilhado, aqui fica mais nítido, né? Que é a abertura do nariz. Então, aqui eu vejo a cavidade nasal ou fossas nasais, septo nasal, espinha nasal anterior, sutura intermaxilar. Beleza? Conchas nasais. As conchas nasais são estruturas ósseas que são recobertas por mucosa e ficam lateralmente às fossas nasais. Essas aqui, ó, são as conchas nasais inferiores. A gente tem as médias e as superiores, tá? Na periapical, quando aparece, a gente consegue ver as conchas nasais inferiores, as médias não, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho a minha fossa nasal, que vocês acabaram de ver aí, o septo nasal, que a gente ainda vai falar dele, espinha nasal anterior, que é aquela saliência, imagem radiopaca em forma de V, sutura intermaxilar, e dentro da fossa nasal, se vocês perceberem, aqui tem duas estruturas radiopacas. Essas estruturas radiopacas são as conchas nasais. Tirando a seta para vocês verem, ó, né? A gente vê que tem uma estrutura radiopaca aqui, tá? Essas estruturas radiopacas são as conchas nasais inferiores. Septo nasal, ele fica nessa região aqui, né? É uma faixa radiopaca do assoalho ao teto da cavidade nasal e separa as fossas nasais. Então, aqui, ó, separando a minha fossa nasal, nós temos quem? O septo nasal, tá? Recordando, sutura intermaxilar, espinha nasal anterior, fossas nasais, conchas nasais, septo nasal.
tirando aí a setinha para vocês verem a região do septo nasal. Lembrando, né, pessoal, que o septo nasal, ele é uma cartilagem, tá? E essa cartilagem, ela consegue absorver a radiação X, tá? Por isso que vocês estão vendo essa imagem radiopaca aqui, beleza? Falando em cartilagem, a gente tem mais uma cartilagem na região que a gente consegue ver em alguns exames, tá? Na maioria dos exames de incisivo, vocês provavelmente vão conseguir ver, que é a sobreposição da cartilagem do nariz, tá? Se vocês pegarem no nariz de vocês aí agora e na bochecha, vocês vão ver que tem algo diferente aí, né? O nariz é um pouquinho mais firme, né? Do que o tecido mole da bochecha. Peguem no nariz de vocês e depois na orelha, e vocês vão ver que tem algo mais semelhante com o tecido, né, auricular da orelha do que o da bochecha. Por quê? Tanto o nariz quanto a orelha são feitos de cartilagem. Cartilagem pode absorver sim uma quantidade de raio-x e pode aparecer na nossa radiografia. No quesito da região periapical de incisivos, a sombra do ápice nasal normalmente aparece, tá? Vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a região de incisivos, sutura intermaxilar, espinha nasal anterior, fossas nasais, septo nasal. E aqui, ó, se vocês pararem para ver, tá? É como se tivesse uma mancha, uma sombra mais radiopaca, tá? Olhem só. Tirei aqui o pontilhado, acho que vai dar para ver melhor. Aqui, ó, tá vendo que tá até muito bem delimitado, olha, essa sombra radiopaca? Isso aqui, ó, nada mais é do que o quê? A sombra do nariz, tá? Olha aqui, para vocês verem a diferença da radiopacidade das raízes. Mas está acontecendo alguma coisa com esses dentes? Não. É apenas a sombra do nariz. O nosso nariz, ele não é totalmente cartilagem. Ele tem uma abertura, não tem? Ele não é totalmente tampado. Então, nessa região específica das aberturas, não absorve tanto o raio-x quanto as outras regiões do tecido cartilaginoso do nariz. Então, aqui, ó, eu tenho muita sobreposição, eu tenho, né, uma região mais significativa de cartilagem, que é o ápice nasal, e quando chega nessa região, eu tenho apenas cartilagem, mas aqui, ó, na abertura, eu não tenho. Então, além da sombra radiopaca, dentro dessa sombra radiopaca, às vezes eu vejo uma sombra radiolúcida. Essa sombra radiolúcida é a sombra das narinas. E eu tenho que falar delas para vocês não confundirem ela com lesão, tá? Então, aqui eu vejo a sombra do meu nariz. A fossa nasal está aqui, ó, bem acima, tá? Mas aqui nessa região ainda está um pouco mais radiolúcido que o restante do meu osso e estruturas próximas. Olha só, vou tirar o pontilhado, vocês vão ver melhor. Tá vendo que tá mais radiolúcido aqui, ó, do que o restante das estruturas? Aqui nessa região a gente vê uma sombra radiolúcida, é apenas aqui nessa região. Aqui já tá, né, vamos dizer assim, já está mais radiopaco, aqui também, né? Mostrando que isso aqui nada mais é que a sombra das narinas. Outra coisa para a gente verificar, né, e não confundir com a lesão, é acompanhar linhas, tá? Quando eu falei para vocês acompanharem linhas, nesse caso aqui, quais linhas a gente deve acompanhar? A lâmina dura dos meus dentes próximos. Se estiver íntegro e não tiver descontínuo, tá tudo bem, tá? É apenas alguma coisa anatômica acontecendo. Professor, eu estou em dúvida mesmo assim. Bom, aí você vai fazer o seguinte: você tem a opção de fazer Clark, né, para ver se tem uma dissociação ou não.
mas é muito característico isso aqui aparecer como sombra das narinas. A gente vê que aqui tem trabeculado ósseo, que a lâmina dura tá contínua, né? Aqui também não se percebe nada de alterado. Então, é apenas anatomia, a sombra das narinas, beleza? Só para vocês verem mais alguma sombra das narinas, eu trouxe essas duas radiografias aqui, ó. Aqui a gente tem a fossa nasal ou cavidade nasal, beleza? Aqui a gente tem a sombra do nariz. Aqui embaixo a gente tem uma imagem um pouquinho mais radiolúcida, não é muito, mas é a abertura do nariz aqui, ó, bem mais radiopaco, um pouquinho mais radiolúcido. É apenas a sombra das narinas, tá? Aqui, ó, sombra do nariz. Aqui eu não vejo fossa nasal. Essa sombrinha aqui, ó, radiolúcida, é a sombra das narinas, tá? Aqui cortou a fossa nasal, eu não consigo ver mesmo, tá? Aqui eu tenho a sutura intermaxilar, aqui eu tenho a sutura intermaxilar, espinha nasal anterior, cavidade nasal, septo nasal, sombra do nariz, sombra das narinas. Outra coisa que pode aparecer aí na região de incisivos é o nosso, né, forame incisivo, tá? Forame, normalmente, eles têm aí dentro deles ou saindo deles o quê? Nervos, vasos, artérias, né? Então, querendo ou não, é um espaço, né? Então, aqui a gente tem o canal e aqui embaixo a gente tem o forame incisivo, tá? O forame é uma abertura óssea localizada na porção anterior da sutura palatina mediana. Então, tá aqui no palato duro. Saída é a saída dos canais incisivos na cavidade bucal e na nossa radiografia pode aparecer aí em uma forma oval, circular, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, aqui a gente tem uma radiografia de incisivos, o forame incisivo está nessa região, e isso acontece, pessoal, porque muitas vezes, por causa da incidência radiográfica, acaba pegando um pouco aí a área do canal. Peraí que eu vou tirar o pontilhado, ó. Isso aqui tudo é uma imagem radiolúcida, mas não é nenhuma patologia, é apenas o quê? Desculpa, o forame incisivo, tá? Se vocês tiverem dúvida, porque realmente nessa região pode acontecer de ter o cisto do ducto nasopalatino, que a gente vai ver, se eu não me engano, segunda-feira que vem, sigam as linhas, tá? Então aqui, ó, eu tenho a linha da lâmina dura, ó, íntegra, aqui também, mostrando que não tá vindo nada dos meus dentes, né? Trabeculado ósseo, a gente tem um trabeculado ósseo aqui no meio, tá? É apenas o nosso forame incisivo, tá? Recordando, aqui a gente vê a sombra do nariz, espinha nasal anterior, fossas nasais, um pedacinho do septo nasal, sutura intermaxilar vem no meio, tá, pessoal? Ela passa, a gente muitas vezes consegue ver, tá? Sutura intermaxilar e o forame incisivo. Saindo aí da região de incisivos, né? Porque vocês viram que a região de incisivos aparece muita coisa, né? A gente vai agora um pouquinho mais para distal, para posterior, para a região de caninos, tá? No canino, pessoal, já começa a aparecer uma parte do seio maxilar, querendo nós ou não, né? Falando para vocês do seio maxilar, ele tem esse asterisco porque ele aparece em vários locais, tá? Das periapicais. O seio maxilar, ele é uma cavidade, é um espaço que a gente tem no corpo da maxila. Então, ele tem uma imagem radiolúcida nas nossas radiografias, tá?
ele é delimitado por uma cortical óssea. E essa cortical óssea, ela fica radiopaca na nossa radiografia. Então, a gente tem o seio maxilar e o seu contorno. Quando a gente fala do seio maxilar ou dos seios paranasais em si, a gente fala das corticais. Então, por exemplo, no seio maxilar, a gente tem a cortical, que a gente fala que é a parede medial, a parede lateral, a parede posterior, a parede anterior, assoalho do seio maxilar e o teto do seio maxilar. É como se fosse um cubo, tá? Para nós, na pele apical, vai aparecer mais a região do assoalho do seio maxilar, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, na região de caninos, a gente consegue ver o assoalho do seio maxilar, tá? Começando aqui a parede anterior do seio maxilar, tá? Aqui o seio maxilar. Vou tirar o pontilhado para vocês, ó. A linha radiopaca é o assoalho do seio maxilar e essa estrutura interna é o seio maxilar, essa área radiolúcida aqui. Não é lesão, pessoal. É apenas o seio maxilar e o assoalho. Ficou na dúvida, vocês vão vir aqui, ó. Lâmina dura, está contínua, tá? Lâmina dura contínua, lâmina dura contínua. Então, não tem nada acontecendo, vamos dizer assim, não tem nenhuma lesão periapical acontecendo na região de caninos, não. Isso aqui é apenas anatomia. Além do seio maxilar, a gente tem o assoalho da fossa nasal, que também só vai aparecer em várias regiões do meu exame periapical, tá? O assoalho da fossa lembrem que a nossa cavidade nasal, ela vai até a nasofaringe, né? Então, ela vai até a região de coanas, então ela vai para cá, ó. Então, ela realmente atravessa tudo. Ela tá na região anterior, na região posterior também. Então, a gente consegue ver o assoalho da fossa até o final, tá? Ela aparece normalmente, o assoalho da fossa nasal aparece como uma linha radiopaca. Normalmente ela é mais retilínea, ela é mais retinha do que o assoalho do seio maxilar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa região de canino em si, ó, ela aparece dessa forma aqui, ó, tá? Ela é um pouco mais reta, tá? Não é retinha, não. Mas é uma linha radiopaca que vai indo para a região posterior. Parece que tá até entrando no seio maxilar. Isso é por causa da angulação da radiografia, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente vê essa linha radiopaca aqui, ó, indo lá para trás, ó, é o assoalho já da fossa nasal. Aqui a gente tem o assoalho do seio maxilar, o seio maxilar, beleza? Vocês repararam que a linha do assoalho da fossa nasal intercede com o assoalho do seio maxilar? Isso para nós tem um nome, tá? Essa interseção chama Y invertido de Ns, tá? É a interseção ou junção radiográfica da cortical anterior do seio maxilar com a cortical laterobasal da fossa nasal, tá? Ou seja, e aí a gente tem a forma de Y invertido. Olha só, a gente tem aqui o assoalho da fossa nasal, o assoalho do seio maxilar vindo aqui para a parede anterior, e essa interseção forma como se fosse um Y invertido. Eu vou tirar o pontilhado, vai ficar mais nítido. É como se fosse um Y, tá? Só que invertido. E aí o pessoal, né, os antigos, chamaram, né, colocaram o nome dessa interseção de Y invertido de Ns. Comum na região de caninos. Não é sempre que aparece, isso vai depender da incidência radiográfica e da anatomia do paciente. Tem pessoas que têm estruturas ósseas mais alongadas, menos alongadas, e por isso alguns aparecem, outros não, tá? Aqui o seio maxilar, assoalho, e vindo aqui, né, para a parede anterior, e assoalho da fossa nasal,
Para vocês verem vários, né? Vai ver tudo de uma vez. Nossa, professor, socorro, quanta linha, né? Mas vamos por partes, vamos por essa aqui primeiro. Então, aqui eu tenho a região de canino. Aqui a gente tem o assoalho da fossa nasal, o assoalho do seio maxilar, vindo para parede anterior, ó, tá? Seio maxilar, tá? E aqui a gente tem o Y invertido de N's. Aqui a gente tem assoalho da fossa, tá? Vocês percebem que ela é mais retinha, né? Assoalho da fossa nasal, assoalho do seio maxilar, lembrando que aqui tá vindo para a parede anterior do seio, seio maxilar. Interseção, Y invertido de N's, tá? E por fim aqui, ó, assoalho da fossa nasal, vindo aqui, ó, tá? Essa estrutura reta. Parede anterior do seio, maxilar, aqui o assoalho, seio maxilar, interseção, desculpa, interseção, Y invertido de N's. Beleza? Agora, olha que interessante que eu achei nessa radiografia aqui. Não sei se vocês estão vendo, tem uma ramificação aqui, várias, né, ramificações aqui. Essas ramificações são canais nutrientes, tá? Canais nutrientes, eles realmente aparecem muito mais na região dos incisivos inferiores, mas no seio maxilar a gente costuma ver também, tá? Aqui tem passam alguns nervos, passam vasos, artérias, tá? Então são canais nutrientes, tá? Só para vocês verem aí, eu achei super interessante essa imagem para colocar para vocês aí. E tem mais uma parte que chama fosseta mirtiforme. Se vocês colocarem o dedo, tá? Debaixo do lábio superior, na região de lateral e canino, vocês vão ver que tem uma depressão óssea entre os incisivos laterais e os caninos. Vocês vão ver. E que o canino tá mais proeminente, né? Que é a eminência canina. Beleza? Tá? Essa depressão óssea absorve menos os raios-x. Então, a gente vai ver nessa região uma imagem radiolúcida, tá? E não tá acontecendo nada. É apenas devido a essa depressão óssea que não absorveu, que não absorve muitos raios-x e ali fica um pouquinho mais radiolúcido. Então, eu limitei aqui para vocês mais ou menos onde ela se encontra, tá? Ó, assoalho da fossa nasal, assoalho do seio maxilar, seio maxilar. E aqui embaixo, aqui ó, Y invertido de N's, né, a interseção. E aqui embaixo, na região entre incisivo lateral e canino, tá um pouquinho mais radiolúcido do que as demais trabéculas. Olha só, vou tirar o pontilhado, ó. Só um pouquinho mais radiolúcido. Essa radiolucidez não é lesão, tá? É apenas devido à anatomia mesmo dessa região, dessa depressão óssea. Então, por isso que vocês vão ver essa região um pouquinho mais radiolúcida. A linha aqui, ó, lâmina dura tá íntegra, dos dois dentes adjacentes, tá? Então, é apenas uma questão anatômica. Chama fosseta mitiforme. Aqui, ó, a gente tem também, ó, você vê que tá um pouquinho mais o que? Radiolúcido do que as estruturas próximas. Lâmina dura íntegra, então não tá acontecendo nada. Aqui, ó, ela apareceu bonitinha também, ó. Aqui, olha como que tá bem mais radiopaco do que essa região aqui, que tá um pouquinho mais o quê? Radiolúcida. É o que isso aqui? É lesão, né? Não. É apenas a fosseta mirtiforme. Lâmina dura íntegra, fosseta mirtiforme. Indo um pouquinho mais para trás, para a região de preses e de molares, a gente vê novamente o assoalho da fossa nasal, igual eu falei para vocês, a fossa nasal, ela vai até a região da nasofaringe, né? Vocês vão perceber que aqui tem uma linha mais reta que as demais, tá? É o nosso assoalho da fossa nasal, ó.
beleza? É essa linha radiopaca aqui. Quanta linha, professora Socorro? Mas vamos por partes. Primeiro vamos nessa, ó. Essa linha radiopaca mais reta é o quê? O assoalho da fossa ou da cavidade nasal. Beleza? Bom, linha um pouquinho mais reta, ó. É o assoalho da fossa nasal, tá? Eu vou repetir tudo, fica tranquilo. Aqui, essa estrutura toda aqui, ó, é o meu seio maxilar, tá? E aqui, assoalho do seio maxilar. Tirando aqui para vocês verem, ó, a delimitação do seio maxilar é o assoalho, né? Do seio maxilar, ó. O seio maxilar, assoalho da fossa nasal. Um comentário, sempre vejam primeiro o assoalho do seio maxilar para depois ver o assoalho da fossa nasal, porque às vezes não aparece, não. Não é sempre que o assoalho da fossa nasal aparece, não, tá? Esse seio maxilar aqui, ó, nem todos têm, mas esse aqui tem. É um septo dentro do seio maxilar, tá? Então, vocês estão vendo, ó, que a linha faz assim, né? Aqui tem um septo dentro do seio maxilar. Isso não é tão incomum, tá? Mas já mostrando aqui para vocês, beleza? Área radiolúcida, seio maxilar. Linha radiopaca, assoalho do seio maxilar. Linha um pouco mais retilínea. Linha radiopaca mais reta, a gente tem o assoalho da fossa nasal. E agora vamos para as próximas estruturas aqui. Só um comentário. Gente, o seio maxilar, ele tem quatro. Ele tem 6 paredes. A anterior a gente não consegue ver aqui. A gente tem a medial, que faz o contato aí com a fossa nasal, tá? Ele faz esse limite, né, com a cavidade nasal. O teto do seio maxilar faz o limite com a órbita. Eu falei para vocês que na panorâmica ia ficar mais evidente isso, né? Aqui, ó, a órbita aqui, ó, tá? O teto do seio maxilar faz esse limite aí com o assoalho da órbita. A parede lateral é o que a gente tem mais posteriorizado, mais ao lado aqui da nossa. Fica próximo ali à região do ouvido, da orelha, tá? E a parede anterior é a que fica aqui, a parede vestibular. E a gente ainda tem a parede posterior que fica para trás, tá? Fica lá para o meio da cabeça, tá? Só para vocês já irem olhando o seio maxilar com outros olhares aí na nossa panorâmica. Professora, a gente avalia o seio maxilar? Olha, a gente consegue ver se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma injúria, alguma patologia. Mas a gente normalmente não trata o seio maxilar. Quem trata o seio, a região de seio paranasal, é o otorrino. Então a gente encaminha normalmente. Tem algumas cirurgias que, se a gente que causar sinusite no paciente por uma comunicação buco-sinusal, a gente tem que tratar, né? Porque, né? Mas só falando aí para vocês das outras injúrias e patologias que vocês perceberem nessa região, vocês encaminham. E essa panorâmica, o paciente está com seio maxilar limpo, ou seja, sem muco, né? Então, para vocês verem o que é normal aqui de um seio maxilar, ó, aqui, ó, tá limpinho, não tem nenhuma presença de muco, não tá nada radiopaco, tá na sua radiolucidez ou na sua radiodensidade adequada, né? Vinda aí do normal, tá? Se tiver muito radiolúcido, ó, desculpa, se tiver muito radiopaco, pode ser que esse paciente tenha aí alguma sinusite aguda, crônica, fúngica, bacteriana, tudo tem que avaliar, tá? Tem alguns exames melhores para isso.
A panorâmica a gente só consegue ver se tem alguma coisa estranha. Até na periapical, às vezes a gente consegue ver, já já eu vou mostrar para vocês. Outra coisa que eu tinha para falar para vocês sobre o seio maxilar é que às vezes ele pode se estender, tá? Para anterior ou para posterior. A gente vai ver algumas extensões aí do seio maxilar. É como se ele expandisse, tá? Ele sai aqui dessa região de pré e canino e expande para incisivo. Não tem presença, né, gente? Falando anatomicamente, não é normal a gente ter a extensão. Desculpa, não é normal a gente ter a presença do seio maxilar na região anterior, né? O seio maxilar ele fica aqui, ó, nessa região um pouco posterior aqui do canino, indo para trás. Mas na região de incisivo não. Então a gente fala que teve uma extensão anterior do seio maxilar, tá? Isso é importante saber, vamos supor, se eu quiser colocar um implante, se eu tiver que fazer uma endo, uma extração, né? Porque, querendo ou não, eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado aqui. Outra extensão, essa que é muito comum da gente ver, é quando, vamos supor, eu extraí um dente e aí o meu seio maxilar começou a se expandir para a região onde tinha o dente, tá? A gente tem aqui a extensão alveolar do seio maxilar, ó, ele fica baixo, tá? Aqui até teve um pouco a extensão alveolar do seio maxilar. O seio maxilar, ele não, normalmente ele não passa, né? A linha, o assoalho do seio maxilar, ele não passa na metade da raiz dos dentes. Ele fica um pouco acima. Então, quando o assoalho do seio maxilar passa no meio das raízes, ele também já está estendendo para a região alveolar. Então, uma extensão alveolar do seio maxilar. Aqui, ó, para vocês verem, o seio maxilar, ó, ele fica acima das raízes, olha, tá? Aqui a gente teve a extensão alveolar no seio maxilar e para a região de túber. O túber da maxila é a tuberosidade da maxila, é o limite, né, ósseo após os nossos molares, tá? Então, essa região óssea aqui, ó, tá? A gente vai ver, falar dessa estrutura já já. Mas é só para aproveitar e mostrar que o seio maxilar, ele também pode se expandir para a região de túber, para a região alveolar, região anterior, tá? Então, assoalho do seio maxilar, vem aqui tudo, ó. Isso tudo aqui é o assoalho do seio maxilar, ó. Seio maxilar, assoalho da fossa nasal. Essas estruturas eu vou falar para vocês já já. Aqui a gente tem uma presença de septo dentro do seio maxilar, só para vocês saberem. Assoalho do seio maxilar. Seio maxilar. Aqui o assoalho da fossa já não apareceu. Então, sempre quando vocês forem verificar as linhas, começa da região dentária para fora, tá? Para vocês não confundirem as linhas. É muita linha, é muita sobreposição de imagem. Eu sei. Isso aqui a gente vai falar já já o que que é isso aqui, tá? Aqui, ó, os septos dentro do seio maxilar, ó, isso pode acontecer, não é tão incomum. Aqui, olha, aqui, teve uma extensão alveolar do seio maxilar, olha, e o dente tá aqui, ó, mas teve, ó, aconteceu, olha só. Esse dente não tá dentro do seio maxilar, não, é só sobreposição de imagem. Já vou falando isso para vocês. Por quê? Vocês estão vendo que o assoalho tá passando direto? Tá passando no meio da raiz do dente? Isso mostra que o seio maxilar não tem contato íntimo com o meu dente. Se ele tiver contato íntimo com o meu dente, ele vai dar a volta. E eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Então, aqui, ó, assoalho do seio maxilar. Seio maxilar, ó, olha aqui, já tá um pouquinho mais radiopaco do que o normal. Assoalho do seio maxilar, ó. Septo do seio maxilar, tá?
Não apareceu o assoalho da fossa nasal aqui, tá, pessoal? Então, ó, já mostrando novamente para vocês, a gente tem aqui o assoalho do seio maxilar e ele tá passando em cima das raízes dos meus molares. Esses dentes não estão dentro do seio maxilar. Isso é apenas sobreposição de imagem. Então, se eu tiver que extrair esse siso, eu não preciso ficar com tanto receio assim de trazer comigo o assoalho do seio maxilar, porque isso aqui é o quê? Apenas sobreposição de imagem, tá? O problema é quando isso aqui acontece. Então, olha só, o assoalho do seio maxilar, ó, passou em cima da raiz do dente, beleza? Ó, mas nesse aqui, ele não passou em cima, ele contornou a raiz. Esse contorno na raiz é que me fala se o meu dente está em íntima relação com o meu seio maxilar. Então, se eu extrair esse dente aqui, eu sei que eu vou ter que tomar muito cuidado para não fazer uma comunicação buco-sinusal. Criar um canal de comunicação entre a boca e seio maxilar, tá? Porque aqui a gente tem um íntimo contato. Olha o que eu falei para vocês. Vocês lembram daquela imagem do seio maxilar, né? É uma imagem mais radiolúcida, né? Se você vê alguma coisa muito radiopaca dentro do seio maxilar, provavelmente está acontecendo alguma coisa. Pegando um seio maxilar aqui, ó, que tem a cavidade, tem uma radiolucidez ok nessa região, ó, a gente vê que tá mais radiopaco. Essa estrutura radiopaca aqui, ó, já me mostra que esse paciente teve algum problema, né, alguma sinusite crônica. Bem provável que ele teve uma sinusite crônica. A gente chama isso muito de cisto de retenção mucosa ou pólipo antral. Não vou cobrar isso de vocês, pessoal. Eu estou mostrando uma curiosidade, porque se vocês virem algo parecido com isso no paciente de vocês, é interessante encaminhar para o otorrino, né? Porque, né, às vezes é interessante tratar. Esse cisto de retenção mucosa, ele pode crescer, né? Ou se for um pólipo antral também. Então, é interessante avaliar. E quem avalia isso melhor que a gente são os otorrinos, é a área deles, né? Então, aqui, ó, maxilar, ó, seio maxilar. Nenhum dos dois, ó, apareceu o assoalho da fossa nasal. Nenhum dos dois, tá? Vamos continuando aqui. Vocês viram que apareceram mais algumas linhas que eu não falei, né? Vamos falar de mais linhas aí. A gente tem uma estrutura óssea que fica bem aqui, ó, na frente da região dos nossos molares em especial, né? Aqui, ó, tá? Quem que é? É o nosso osso zigomático e o processo zigomático da maxila, tá? Então, o raio-x, ele passa aqui, passa na região onde eu quero avaliar para chegar no filme. Então, por isso que a gente tem essa sobreposição dessa estrutura óssea em algumas situações na nossa radiografia de molares. O osso zigomático, a gente vai ter uma sombra radiopaca e o processo zigomático da maxila, ele vai ser uma linha espessa em formato de U ou V na região de molares, tá? Que é onde vai unir o osso zigomático na maxila, tá? Vou mostrar aqui agora para vocês. Então, a sombra radiopaca é o meu osso zigomático e essa linha mais espessa, radiopaca em formato de U, é o meu processo zigomático da maxila. Tirando aqui para vocês verem, ó. Olha como que é uma sombra. Lembra lá, igual a sombra do nariz, né? A gente vê aqui essa sombra radiopaca, que é o meu osso zigomático, tá? Essa linha, olha como que ela é mais espessa do que o assoalho do seio maxilar. Não tem como confundir, não tem. Eu sei que são muitas linhas, concordo com vocês. Mas o processo zigomático da maxila, ele tem uma cortical muito mais espessa do que o assoalho do seio maxilar. Então, aqui, ó, a gente está na região de molares. Aqui eu tenho o assoalho do seio maxilar, ó, vai até aqui, ó.
tá? Ó, essa linha toda. Aqui provavelmente a gente tem o septo do seio maxilar, só para vocês verem mesmo, tá? Aqui não conseguimos ver o assoalho da fossa nasal, ok? Não está aparecendo nessa radiografia. Aqui a gente tem o processo zigomático da maxila, é uma linha radiopaca espessa em forma de U ou V, tá? E atrás dela, ó, vindo para posterior, ó, uma sombra radiopaca, que é o meu osso zigomático. Beleza? Vou mostrar mais para vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer igual eu falei para vocês, de baixo para cima. Assoalho do seio maxilar. Aqui, ó, assoalho do seio maxilar, linha radiopaca muito espessa em formato de U. Apareceu um pedacinho, eu sei, mas apareceu. É o quê? Processo zigomático da maxila, tá? Beleza. Vamos para cá agora. Ah, não, desculpa. E essa área radiopaca aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é o nosso osso zigomático, tá? Não precisa preocupar, ó. A gente vê que acompanha aqui, ó. Tá? Eu sei que no início é difícil de ver, tá, pessoal? Aqui, de novo, a gente tem o assoalho do seio maxilar, ó, septo do seio maxilar, linha espessa radiopaca em forma de U, processo zigomático da maxila, área radiopaca atrás dele, osso zigomático, tá? Fica bem atrás dele mesmo, tá? Tuberosidade da maxila, ou tuber da maxila, é essa região mais posterior do processo alveolar da maxila. Extremamente frágil, pessoal. Na hora que vocês forem extrair os terceiros molares, quando for fazer força, tomem cuidado, porque eu já presenciei um colega tirando o tuber fora junto com o terceiro molar. É frágil mesmo, tá? Tem hora que, infelizmente, não tem muito o que fazer, no quesito assim, não tem como evitar, mas sempre que puder evitar é bom, tá? Quando isso acontece, tem que acompanhar o paciente, porque pode ter uma comunicação bucosinusal, e ele pode ter uma sinusite, então tem que acompanhar o paciente. Mas essa estrutura óssea, ela é muito frágil. É uma estrutura óssea, então, para nós, ela aparece como uma estrutura radiopaca na radiografia. É essa porção posterior mesmo, tá? Do processo alveolar aqui. Logo após, né, os meus molares, vocês vão ver essa delimitação final do processo alveolar. Peraí, olha só. Isso aqui é o tuber ou tuberosidade da maxila, tá? Falando de novo só para a gente ir gravando, assoalho do seio maxilar, ó, vai aqui tudo. Septo do seio maxilar, linha radiopaca espessa em forma de U, processo zigomático da maxila, imagem radiopaca para trás, essa sombra radiopaca para trás, osso zigomático. Não apareceu o assoalho de fossa nasal nessa radiografia. Para a gente ver mais uma vez a tuberosidade da maxila, final aí, ó, região de molares, nós temos aqui o processo alveolar, o final dele, a parte mais posterior, ó, tuberosidade da maxila. Beleza? Assoalho do seio maxilar, ó. Assoalho do seio maxilar, tá? Aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? Contornou o dente, cúpula alveolar. Se eu tiver que extrair esse dente, eu vou ter só que tomar cuidado, porque o quê? Está em íntimo contato com o assoalho do meu seio maxilar, tá? Esse aqui já não está, é apenas sobreposição de imagem, tá? Âmulo pterigoide. Gente, não é sempre que aparece. É muito difícil aparecer, já vou avisando, tá? Mas quando a gente faz a radiografia, tá vendo essa região de molares aqui, ó? Pode ser
que quando você coloque a radiografia periapical muito posteriormente para pegar o terceiro molar, acabe pegando essas regiões muito posteriorizadas, tá? Então, essa é a próxima que eu vou falar. Elas não costumam aparecer tanto, mas quando a nossa radiografia fica muito posteriorizada, às vezes aparece, tá? O âmulo pterigoide ele lembra um ganchinho, tá? Ele fica posterior ao túber da maxila, abaixo da lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. É um nome enorme, né? Mas a gente vai ter que pegar esse nome já já, tá? Não precisa decorar, tá? Você só tem que aprender a identificar as estruturas. Mas o nome é grande mesmo, lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. Esse é o nome da estrutura, de uma outra estrutura que a gente vai ver, que tem o âmulo pterigoide abaixo dela, tá? Na radiografia, pessoal, olha como que está posteriorizada essa radiografia. Não está errada, ela só está posteriorizada. E aí aparece algumas outras estruturas mesmo. Aqui a gente tem a lâmina lateral, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá o túber da maxila. Tá? Aqui, ó, o túber da maxila. Aí, do nada, vem uma linha, ó. Um pouquinho radiopaca aqui, ó. É a lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. E abaixo dela, o ganchinho, que é o âmulo pterigoide, tá? Vou mostrar mais um para vocês. Aqui, ó. Túber da maxila. Lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. Tá vendo? Ó, fica mais para trás. E abaixo dela, ó, o âmulo pterigoide. Tá? Não é sempre que aparece, mas se aparecer, você já sabe o que que é. Vindo aqui, ó, para as linhas, né, que a gente está vendo, ó, assoalho do seio maxilar. Linha reta aqui, ó, aqui apareceu, ó. Um pedacinho, mas apareceu, ó. Assoalho da fossa nasal. Linha radiopaca, desculpa. Linha radiopaca espessa em formato de U. Processo zigomático da maxila. Sombra radiopaca posterior ao processo zigomático da maxila. Osso zigomático. Isso aqui tudo, ó. Essa sombra radiopaca toda aqui, ó. Cobrindo tudo. É o meu osso zigomático. O lateral do processo pterigoide do osso esfenoide, ele fica... Na radiografia, a gente vê ele mais posteriorizado ao túber da maxila, né? Igual eu falei para vocês. E a gente tem aqui o âmulo pterigoide, tá? É aquela imagem radiopaca que eu falei para vocês, tá? Nada mais é do que o processo coronoide, tá? Por incrível que pareça. Quando as pessoas abrem a boca, o côndilo ele vem, né, para a região anterior e o coronoide também. E quando a gente vai fazer a radiografia, pode acontecer isso aqui, ó, do processo coronoide ficar sobreposto à região dos meus molares. Então, a gente vai ver uma imagem radiopaca de forma triangular, contorno nítido, abaixo ou sobreposto ao túber. E é o único acidente anatômico mandibular que vai aparecer na radiografia periapical superior, tá? Então, ó, aqui a gente tem uma radiografia de molares superiores posterior, que a gente tem o túber da maxila, tá? E em cima, ó, a gente tem uma imagem radiopaca triangular. Vou tirar o pontilhado, ó. Isso aqui é o meu processo coronoide da mandíbula. Beleza? Aproveitando, assoalho do seio maxilar. Apareceu um pedacinho, linha radiopaca espessa em formato de U, processo zigomático da maxila, área radiopaca atrás, osso zigomático, tá?
Aqui não apareceu o assoalho da fossa nasal, tá? Apareceu apenas essas estruturas. Aqui, ó, mais uma vez mostrando para vocês o processo coronoide. Ó, esse aqui apareceu demais, né? Olha só. Tudo isso aqui é o processo coronoide, tá? Assoalho do seio maxilar, vindo até aqui. Processo zigomático da maxila. Osso zigomático. Apareceu quase aqui, né? O túber da maxila. Assoalho do seio maxilar. Septo do seio maxilar. Processo zigomático da maxila. Osso zigomático. Processo coronoide. Beleza? Saindo aí da anatomia maxilar, a gente vai começar então a falar da anatomia mandibular. Então, o primeiro local que a gente vai falar sobre a anatomia mandibular é sobre as espinhas genianas, tá? É essa estrutura óssea saliente, tá? Que fica aqui na região de linha média da mandíbula, tá? Abaixo dos incisivos centrais inferiores. Fica para a face lingual, ela não fica para a face vestibular. E ela envolve uma outra estrutura, que é a foramina lingual, que é esse buraquinho aqui, pequenininho aqui, tá? Então, as espinhas genianas é apenas essa região, ó, das saliências ósseas que ficam ao redor da foramina lingual. Então, na radiografia, quando a gente tiver uma radiografia de incisivos centrais inferiores, a gente pode ver essas estruturas, nem sempre elas aparecem, isso tudo vai depender da anatomia do paciente ou da incidência. Mas, quando a gente vê a foramina e em volta dela uma área radiopaca em volta. Olha só, vou tirar o pontilhado. A gente vê que tem aqui, ó, uma área radiopaca ao redor da foramina lingual. O nome dessa estrutura chama espinhas genianas. Mais aqui algumas para vocês verem, ó. Esse aqui apareceu até em região de caninos, pode acontecer também, tá? Não fica bem no meio da radiografia, né? Fica um pouco para um dos lados, mas olha só. A gente vê aqui uma área radiopaca e a foramina lingual. Foramina lingual, área radiopaca. Foramina lingual, área radiopaca, tá? Então aí as nossas espinhas genianas, tá? Falando dela, da foramina lingual, ela está localizada no centro do anel radiopaco das espinhas genianas, tá? Então, fica na mesma localização, porém, é uma estrutura circular, radiolúcida e que fica no centro do anel radiopaco, que são as espinhas genianas, tá? É essa bolinha mesmo radiolúcida aqui. Tirando aqui para vocês verem, olhando outras, tá? Aqui, ó, espinha geniana, foramina lingual. Espinha geniana, foramina lingual. Espinha geniana, foramina lingual, tá? Aqui, ó, para quem tá achando muito dente, é uma dentição mista, tá, pessoal? Isso aqui são os dentes permanentes do paciente. Aqui a gente tem os caninos descidos, uma parte deles, né? Os caninos permanentes vindo ainda. Olha os ápices abertos. Espaço de Black, ó que coisa de cujuco, né? Bonitinho demais. Ou papilas dentárias, né? Que o pessoal chama também. Tá? Só para vocês verem mesmo. Eu peguei essa radiografia porque era de um paciente jovem. E é interessante a gente já acostumar a ver isso. Isso aqui não tem nada de supranumerário, nada a ver. É uma região de incisivos centrais inferiores, o qual o paciente está em dentição mista. Então, você vai ver presença de dentes descidos, permanentes, tá? Mas é só para a gente ir acostumando a ver, né? O Baby Shark, não. E aqui, ó, outra coisa para a gente já começar a ver, olha isso aqui, ó. Tá aqui o dente, né? Observem a linha, ó. Ela continua aqui dentro, ó. E aqui em fora tem uma estruturazinha. Isso aqui é tártaro. Olha como é que tá o osso que eu falei para vocês, ó. Ele afasta.
Quando ele vê que tem problema, tá? Ele afasta, mesmo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Ó como que o osso afasta. Olha o esfumaçamento da crista óssea alveolar, tá aqui, ó, tá? Só pra vocês verem mesmo, pra gente já começar a introduzir vocês no diagnóstico também, né? A gente percebe que nessa região aqui, a gente tem uma condensação óssea vestibular. E nessa região, por ter essa condensação óssea vestibular, a gente tem uma absorção maior de raio-x. E aí, a gente vai ter, então, uma imagem radiopaca nessa região, que chama, quando ela aparece, né, a gente consegue ver, a gente chama ela de protuberância mentual. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente está na região de incisivos, a gente vê que tem duas linhas radiopacas. Quer ver, ó? Vou tirar o pontilhado. Que nada mais é do que o quê? A protuberância mentual. Não está acontecendo nada nesse paciente, não é lesão, não é nada. Essas linhas radiopacas aqui são apenas a protuberância mentual, tá? Elas são, nesse caso aqui, tá mais suave, tá? Essa parte aqui, ó, que é muito espessa, radiopaca, é a base da mandíbula. Provavelmente o paciente deve ter uma anatomia, vamos dizer assim, menor que o comum, né? Porque ele tá usando posicionador, ó. Mas com a angulação acabou aparecendo tudo. Então, pode ser que o paciente seja pequeno mesmo, isso acontece, tá? Ou foi uma inclinação ainda da angulação. Isso pode acontecer. Por isso que é interessante a gente sempre deixar o cilindro, o círculo do cilindro paralelo ao anel localizador do nosso posicionador, tá? Se a gente deixa ele um pouquinho inclinado, ainda tem chance de alongar ou de encurtar a região, tá? Então tá aqui a base da pode aparecer em qualquer região da mandíbula. Essa linha radiopaca, ó, a protuberância mentual, ó. Tá, ó, é essa linha. Foramina lingual, espinha geniana, tá? Só pra gente já ir pegando aí. Acima dessa protuberância mentoniana, a gente tem uma depressão óssea na face vestibular. Se vocês pegarem aí na região, vocês vão ver que tem uma leve depressão, tá? E aí pode absorver menos raio-x, não é isso? Então a gente pode ver aí uma imagem radiolúcida nessa região, olha só. Aqui tá estourado, tá? Só para vocês saberem. Eu peguei do aplicativo, do programa que eu vou passar para vocês. Aí aqui, ó, a gente tem a protuberância mentual, a base da mandíbula, foramina lingual, espinhas genianas, né? E aqui em cima uma área radiolúcida muito grande. Essa área radiolúcida é a fosseta mentoniana. Vou tirar aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá? É por causa da depressão mesmo da região. Pode aparecer ou não, tá? Mas se aparecer, vocês já sabem o que pode ser, tá? Lembrem sempre de ver as linhas, tá? Se tem alguma descontínua ou não. Ó, desculpa. Então aqui, ó, protuberância tá bem suave. Protuberância mentoniana e aqui em cima uma área radiolúcida, que é a fosseta mentoniana. Tá bem suave essa aqui, né? Ao contrário da outra que tá estourada. Aqui as espinhas genianas, foramina lingual. Cortical basal mandibular. Tem asterisco em cima, coloquei para vocês saberem que aparecem em toda a mandíbula. Pode aparecer na região anterior, posterior, tá? Essa linha radiopaca espessa é o limite inferior da mandíbula. Então aqui, ó, a gente tem a cortical basal da mandíbula, ou cortical mandibular, ou base da mandíbula, qualquer um desses tá certo. Tirando aqui para vocês verem, ó. Cortical basal mandibular. Indo um pouquinho mais para a região posterior, tá? A gente vai falar aí do nosso querido forame mentual, tá?
Na região de caninos, normalmente acaba aparecendo um pouco o que aparece na região de incisivos, tá? Pode aparecer, né? Vocês viram, pode aparecer até a foramina e a espinha geniana. Isso tudo vai depender, da anatomia do paciente, do posicionamento, mas a foramina e as espinhas genianas, pessoal, elas normalmente aparecem na região de incisivos centrais inferiores, tá? Mas a de canino, tirando isso, a outra coisa que poderia aparecer, né? Peraí, deixa eu voltar aqui numa de canino. Aqui embaixo a gente tem a fosseta mentoniana, né? E poderia aparecer a fóvea sublingual. É muito difícil, tá? Já avisando. É porque vocês vão ver aí no desenho esquema que eu coloquei para vocês. Então, falando aí do forame mentual, tá? O forame mentual, ele se localiza na face vestibular da mandíbula, normalmente entre a região de ápice dos premolares, tá? Se ele tiver para frente um pouquinho ou para trás um pouquinho, isso é uma variação anatômica. Mas nessa região de ápice de premolares, é a região do nosso forame mentual, tá? É um forame, então é um buraco. Se é buraco, não absorve raio-x. Se passa tecido mole, também não absorve raio-x. Então, aqui a gente tem uma imagem radiolúcida, tá? Agora é o seguinte, o forame mentual é interessante, quando isso aqui acontecer, ó, igual essa radiografia aqui, que o forame mentual tá bem no ápice do dente, e aí te dá a dúvida se é uma lesão periapical ou não, o que que você vai fazer? A primeira coisa é avaliar a lâmina dura, tá contínua. Se tá contínua, provavelmente não é nada. A segunda coisa que você vai fazer é mudar o ângulo de incidência, ou seja, fazer uma técnica de Clark para ver se esse forame vai dissociar ou se ele vai continuar grudado no ápice do dente. Por quê? Se essa imagem radiolúcida, mesmo eu mudando a angulação horizontal, não saiu da região apical do meu dente, continuou grudada ali, é uma lesão periapical, porque independendo da vista que eu tiver, a lesão periapical vai continuar no mesmo lugar. Porém, se for anatomia e for só uma sobreposição de imagem, quando eu fizer, né, a mudança de angulação horizontal, e essa imagem radiolúcida, ela vai sair, ela vai se dissociar do ápice desse dente. Se for o forame mental, ele vai fazer isso, tá? Então, olha como que tá, né? Como tá bem distante do ápice aqui, né? Então, a gente tem aí, quando isso acontecer, a gente tem que fazer uma outra incidência horizontal para ver se a imagem radiolúcida se dissocia ou não desse dente. Se dissociar, é apenas anatomia, se não dissociar, é uma lesão periapical. Depois disso, é óbvio, ainda tem alguns testes de sensibilidade pulpar que tem que fazer, enfim. Mas, para vocês saberem se é o forame mentual ou não. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, não dissociou, ó. Continuou bem no ápice do dente, tá vendo? Imagem radiolúcida, tá aqui, ó. Então, na clínica, vai, faz o teste de sensibilidade pulpar, vê se tá tudo bem, se não tá, beleza? E a outra coisa é ver se a lâmina dura está íntegra. E por fim, vamos para a região de molares. Igual eu falei, né? A cortical basal pode aparecer em qualquer uma das regiões. Na região de molares, ó, aqui ó, linha radiopaca, espessa, cortical basal mandibular. Um pouco acima dela, a gente tem essa região da mandíbula, tá? Onde a nossa glândula submandibular fica alojada, protegida, tá? Então aqui a gente tem, ó, a mandíbula, né? E ó, uma depressão aqui para
alojar a nossa glândula submandibular, tá? Ela fica na face lingual da nossa mandíbula e ela é delimitada pela linha miloióidea e base mandibular. Aqui tá a linha miloide, tá? É essa protuberância aqui, ó, tá? Então, na nossa radiografia, por ser uma depressão óssea, tem menos osso na região, menor absorção de raio-x, então a gente vai ter uma área radiolúcida. Então, aqui, ó, você vê o trabeculado ósseo da região e do nada, ó, uma área radiolúcida, tá? Essa área radiolúcida é a fóvea submandibular. O canal mandibular, eu acredito que a maioria de vocês já conheça. Ele contém o nosso maior canal nutriente da mandíbula. Desculpa, ele é o nosso maior canal nutriente da mandíbula. Ele aloja o nervo alveolar inferior. Ele é um canal e é delimitado por duas corticais ósseas, tá vendo? Ó? Ele tem uma delimitação óssea. Então, na nossa radiografia, o canal mandibular, ó, é essa linha radiolúcida e ele é delimitado por duas linhas radiopacas. Olha só. Linha radiopaca, delimitando o nosso canal mandibular, tá? Ó, canal mandibular, canal mandibular, canal mandibular, canal mandibular. Eu vou voltar em todas elas. Canal mandibular, canal mandibular. E aí, por que que é importante a gente saber dessa estrutura, onde que ela tá? Vamos supor que eu preciso extrair o terceiro molar. Eu tenho que ver se a gente tem a proximidade com esse terceiro molar ou não. Então, vamos lá. Aqui tá ok, do meu canal mandibular tá super tranquilo, ok. Nesse caso aqui, a gente já teria uma dúvida, né? Então, você vê aqui, ó, o canal mandibular ó, parece que tá passando em cima do dente. E a radiopacidade desse dente, a princípio, tá tudo homogêneo. Se o canal mandibular estiver passando em cima e aqui, ó, tiver a mesma radiopacidade, mostra que é apenas uma sobreposição de imagem. O problema é quando isso aqui acontece. Olha a radiopacidade do dente e dessa região da raiz, tá? A gente vê que parece que tá indo em degradê, né? Tá ficando mais radiolúcido, né? Do que o restante do dente. Isso me mostra íntima relação com o nervo alveolar, tá? Outra coisa que me mostra a íntima relação com o nervo alveolar, né, com o canal mandibular, tá vendo que a raiz, ela tá com, isso aqui chama dilaceração radicular, tá, gente? É uma curvatura acentuada da raiz. Vocês estão vendo que essa raiz está com uma curvatura super acentuada. Quando eu venho aqui, ó, na minha cortical do canal mandibular, eu vejo que ela está encostando nessa linha, né? Tá? E aqui outra coisa que a gente tem medo, né, sobre essa questão do canal mandibular, é quando o diâmetro do canal mandibular é uma coisa, quando chega na raiz, ele diminui o diâmetro. Quando diminui o diâmetro, chama estenose luminal. Significa que o, o lumen do canal foi diminuído devido vamos dizer assim, a estrutura empurrou essa cortical e diminuiu o diâmetro desse local. Então, com certeza tem o quê? Íntima relação com o canal mandibular. Aqui, ó, para vocês verem o degradê mais uma vez, ó, bem radiopaco, vai ficando cada vez mais radiolúcido. Olha a linha aqui, ó, cortical do canal mandibular, ó. A curva que ela faz aqui, gente. Ó o diâmetro aqui do canal mandibular, diferente daqui e daqui. Vocês viram, né?
E isso aqui me mostra a íntima relação com o canal mandibular, tá? Então, que eu vou fazer nesses casos? Tomografia computadorizada da região para poder planejar direitinho a cirurgia desse paciente, tá? Viu dilaceração radicular? Começa a suspeitar, tá? É interessante fazer aí a tomografia computadorizada. Aqui, ó, também, tá? Pelo motivo que eu falei para vocês da estenose luminal, ó. Tá a linha aqui, ó, do canal, tá? Linha oblíqua externa. É a linha contínua ao bordo anterior do ramo da mandíbula. Normalmente, essa linha, ela se sobrepõe às raízes dos molares. Vou mostrar para vocês. Ah, não é bem assim. Ela normalmente ela passa pela região dos molares. Então, olha só, é uma linha radiopaca, espessa, bem aqui nessa região dos molares. Olha só, tá vendo, ó? Ela pode passar, ó, pela coroa e um pouco pela raiz dos molares, ó. Aqui a gente tem o canal mandibular, linha oblíqua externa. Canal mandibular, linha oblíqua externa. E depois a gente tem outra linha que chama linha oblíqua interna ou linha miloioidea, tá? Ela normalmente é menos evidente que a linha oblíqua externa, tá? Ela sai da porção média do ramo da mandíbula e vai para o corpo mandibular. Essa proeminência aqui, ó, tá? Então, ela fica na região das raízes ou um pouco abaixo das raízes dos molares, tá? Vamos ver aqui. Olha só. Aqui tá a linha oblíqua externa e aqui tá a linha oblíqua interna. Olha só. Tá vendo, ó? Essa linha radiopaca nessa região. E debaixo dela, ó, canal mandibular. Linha oblíqua externa, linha miloioidea ou linha oblíqua interna, canal mandibular. Linha oblíqua externa, linha oblíqua interna, essa linha aqui, canal mandibular. Beleza? A gente tem também o defeito ósseo de Staphny, não é comum aparecer, tá? É uma variação da anatomia. Sabe a fóvea submandibular que eu falei para vocês? Às vezes, durante o desenvolvimento ósseo e da glândula submandibular, acontece dela crescer um pouco além do seu tamanho normal, e aí ela precisa de uma loja maior, né? Uma região maior para ser envolvida e protegida. E aí ela acaba pegando essa parte óssea também, tá? Dando essa depressão maior, né, no osso mandibular, que é um defeito de desenvolvimento, tem uma forma ovoide, mas não precisa fazer nada, tá? Só tem que tomar cuidado para não confundir com lesões císticas. Então, olha como que fica na nossa radiografia. Isso aqui é uma panorâmica, tá? É só para vocês verem o que é o defeito ósseo de Staphny mesmo. Então, é como se a glândula submandibular ela precisasse de mais espaço. O osso acaba tendo esse defeito para alojar melhor a glândula, tá? Mas é durante o desenvolvimento, tá? Não é do nada que aparece, não, tá? Beleza? E fica nessa região. E tem uma característica muito semelhante a cistos. Tem que avaliar, tem que fazer outros exames para confirmar o diagnóstico. Normalmente acaba sendo a tomo, que a gente consegue ver direitinho, tá? Beleza?